Olá, seja bem-vindo de volta ao Português Nota 10. No vídeo passado nós estudamos sobre a flexão de gênero do substantivo. Você viu que nós temos os substantivos uniformes, substantivos biformes. Eu mostrei para você passo a passo, com muitos exemplos, as principais características de cada uma dessas classificações. No vídeo de hoje, nós vamos avançar um pouquinho mais e vamos falar sobre a flexão de número. E você sabe muito bem, porque eu já falei várias vezes aqui, que quando a gente falar em número em língua portuguesa, nós estamos diante do singular e do plural, ok? Então, singular e plural. A flexão de número significa o que em relação ao substantivo? Que o substantivo pode se referir a um único ser, ou seja, o singular, ou ele pode se referir a mais seres, ou seja, o plural. A forma mais simples de nós estruturarmos o plural na língua portuguesa é acrescentarmos apenas uma desinência. Que desinência é essa? A desinência S. Essa é a maneira mais simples, mais básica da gente formar um plural em língua portuguesa. Eu tenho aqui, por exemplo, a palavra dedo. Quero fazer com que esse substantivo se refira a mais de um ser, eu simplesmente adiciono a desinência S. Portanto, eu tenho aqui D2. É basicamente isso. Da mesma forma, caneta. Quero fazer a referência a mais de um ser, adiciono a desinência S. Por isso, o plural de caneta é canetas, ok? Essa é a forma básica. Contudo, existem outras maneiras de nós formarmos o plural das palavras. E é isso que a gente vai começar a estudar agora. Eu vou mostrar para você como o plural é formado em língua portuguesa, além dessa possibilidade básica aqui de somente acrescentar a desinência S. Então a gente vai começar aqui, número 1, formação de plural. Bom, se o substantivo terminar em M, a gente tem uma regra específica para formarmos o plural desse substantivo. O que vai acontecer? Você vai trocar este M por NS. Vou te dar um exemplo. Eu tenho aqui a palavra bem. Opa, deixa eu me acertar aqui. Bem, este substantivo terminou em M. Logo, o plural dele vai ter que ser em NS. Então, eu tenho aqui bens, ok? A gente vai trocar o M, vai riscar o M e vai adicionar o NS. Plural de bem, bens, portanto. Um outro exemplo, a palavra álbum. Ora, a palavra álbum terminou em M. Logo, eu tenho que trocar este M por NS. Logo, o plural de álbum é álbuns, ok? Então, toda vez que o substantivo terminar em M, você vai trocar este M por NS. A segunda regra que eu quero abordar aqui é a seguinte: se o substantivo tiver a terminação em S, em R ou em Z, o que a gente faz? A gente vai adicionar o ES. Então aqui a gente não troca nada. Terminou em S, R ou Z, a gente vai adicionar o ES. Eles vão receber o ES na formação de plural. Vou te dar um exemplo para que isso fique mais claro. Eu tenho o substantivo gás. Terminou em S esse substantivo. Quero formar o plural da palavrinha gás. Basta eu adicionar o ES em sua estrutura. Gazes, ok? Um outro exemplo é a palavra terminada com R. Eu quero falar, por exemplo, de amor. Amor é um substantivo, terminou aqui em R,
O que a gente vai fazer? Adicionar o ES para a formação de plural. Amoreis. Essa é a forma de plural. Depois nós temos os terminados em Z. Vejamos a palavra luz. Luz é um substantivo, esse substantivo terminou em Z, quero formar o plural, logo eu vou escrever luzes, adicionar o ES em sua estrutura. Então aqui eu tenho duas regras em relação à formação de plural do substantivo. Nós vamos prosseguir, eu quero ainda nessa parte do vídeo abordar mais duas. Vamos abordar 4 nessa aula e as próximas regras eu vou deixar para a próxima aula, para que o vídeo não fique muito longo, que não seja muito cansativo, ok? Então, seguindo aqui, a terceira regra é a seguinte: existem alguns substantivos que terminam em al, A-L, em el, E-L, em O-L, ol, ou U-L. O que vai acontecer aqui? Se a gente estiver diante dessas terminações e a gente precisar formar o plural, a gente vai trocar este L por IS. Então, vou colocar aqui, troca-se o L por IS. É dessa maneira que a gente vai formar o plural em língua portuguesa. Vamos aos exemplos. A palavra varal. Aqui. Ótimo, terminou em AL. Quero formar o plural desta palavra. O que eu vou fazer? Vou cortar o L e vou adicionar o IS. Então, vou colocar aqui varal, o L vai sair, eu adiciono o IS, varais. Esse é o plural do substantivo varal. Com el aqui no final, a gente tem um exemplo, papel. Então, papel. Tenho aqui essa terminação em el. O que acontece? Eu vou trocar o L, então, papé, vou trocar o L por IS, papéis, ok? Essa é o plural do substantivo papel. Depois nós temos anzol. Temos essa terminação OL. O que eu faço? Simples. Eu escrevo anzó, vou tirar o L e vou adicionar o IS. Então, anzóis. Essa é a forma de plural. Para a gente finalizar, tem aqui o substantivo terminado em U. Eu vou utilizar a forma azul. Azul, como você já percebeu, terminou em UL. Vamos formar o plural. Temos azul, colocando aqui o IS, azuis. É dessa maneira que você vai formar o plural quando houver um substantivo terminado em AL, EL, OL ou UL, ok? Vamos para a próxima regra. E ela diz exatamente o seguinte. Deixa eu me apagar aqui para eu ter um pouquinho mais de espaço. A quarta regra que a gente vai abordar nesta aula diz que os substantivos terminados em IU. Então você viu que anteriormente nós falamos do AL, EL, OL, UL. Ficou faltando o IL. Por que eu coloquei essa estrutura numa regra separada? Porque essas palavras formam o plural de maneira distinta. Então, quando o substantivo for terminado em IL e esse IL for átono, então não se esqueça disso, porque vai ter uma outra regra quando a gente falar do IL tônico. O que a gente vai fazer? A gente vai trocar o IL por eis. Eu vou te dar um exemplo. Tem aqui a palavra míssil. Ora, míssil terminou em IL. Quero formar o plural de míssil. O que eu faço? Eu troco este IL por EIS. Então, eu escrevo até aqui MISS e agora eu adiciono esse pedacinho aqui, mísseis, com o acento
também. Então, míssil, mísseis, ok? Seguindo, nós temos uma outra palavra, fóssil. Terminou também em IL. Logo, a gente vai trocar este IL por EIS. Por que eu fico repetindo? Porque são muitas regras e com a repetição você consegue memorizar de maneira mais rápida, ok? De maneira mais prática. Então, nós temos aqui fó, vou adicionar o EIS. Fósseis. Míssil, mísseis, fóssil, fósseis. Então, quando o IL for átono, a gente vai trocar este IL por EIS. E agora, e quando ele for tônico? É isso que a gente vai estudar no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.